Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 31 de agosto, celebramos o 22º domingo do tempo comum. Que possamos hoje estreitar os laços que nos unem ao Pai. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus contando uma parábola. Os convidados devem cuidar para não se elevarem demais. O anfitrião não deve convidar apenas aqueles que possuem o que ele quer em troca. Devemos ser humildes para sermos exaltados pelo próprio Deus e não esperarmos recompensa alguma, para assim receber a herança eterna. É dessa forma que encontramos a felicidade divina. Se você deseja receber a palavra redentora, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a alegria necessária para um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, eles são bons para lembrar a gente de que a palavra de Deus, o Evangelho, não é algo, uma coisa para a gente consumir, para a gente ter. O Evangelho não é apenas uma boa ideia para a gente pensar. O Evangelho é uma vida para a gente viver. A gente tem que aprender a viver desse jeito novo, o jeito de Jesus, que a palavra de Deus ensina para a gente. E os trechinhos de hoje trazem umas dicas muito preciosas. Queria partilhar com você 2 ou 3 coisas que me chamaram mais atenção e que eu acredito que a gente pode tentar exercitar muito ao longo dessa semana que está começando hoje. São maneiras de viver o Evangelho. O Evangelho, repito, não é uma coisa que você consome, não é um produto, não é uma blusa, não é um cordão. O Evangelho não é só uma ideia para você pensar. O Evangelho é algo para ser vivido.
Hoje, a primeira leitura que a gente ouviu é um trechinho de um livro do Antigo Testamento, o livro do Eclesiástico, que começa dizendo mais ou menos assim: faça as suas coisas com mansidão, e você vai ser mais amado do que um homem generoso. Mansidão, primeira coisa que eu acredito que a gente pode tentar exercitar ao longo dessa semana. Mansidão, um coração manso, significa um coração amansado. Um coração amansado pelo Espírito Santo. Jesus disse um dia: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É uma das características do coração dele, do jeito dele ser. Então, a gente precisa aprender. Um coração manso, um coração que não está sempre preparado para briga, que não está sempre na defensiva, é um coração que dia a dia está sendo amansado pelo Espírito Santo. Tem uma fera aqui dentro, e essa fera tem que ser amansada por Deus. Porque se eu não estou de bem aqui dentro, com o Senhor, comigo, com a vida, se eu aqui dentro não estou manso, mas ao contrário, estou agitado, se eu aqui dentro estou sempre em briga, é certo que eu daqui a pouco vou estar brigando com quem está em volta de mim. Qualquer coisa vai ser o famoso pingo que faz transbordar tudo. Faça suas coisas com mansidão e você vai ser muito querido. Crie ao seu redor um ambiente de paz. Crie ao seu redor um ambiente estável e você vai ser querido. Crie ao seu redor um ambiente de instabilidade. O tempo inteiro a gente se aproxima e tem a impressão de que está entrando numa tempestade. E daqui a pouco vai estar todo mundo com receio de estar perto. Mansidão, esteja em paz na sua alma. E certamente você vai conseguir administrar as coisas com as pessoas de um jeito melhor. Sem reações exageradas, sem reações precipitadas, que às vezes de um problema fazem dois. Mas para que a gente tenha esse coração manso, não é só trabalho da gente. Vem, Espírito Santo, acalma o meu coração, equilibra o meu coração, dá medidas ao meu coração, para que eu faça coisas, para que eu tenha reações, para que eu tenha palavras também na medida. Faça suas coisas com mansidão. As coisas do dia a dia que são próprias do lugar onde colocou o Senhor, onde Ele colocou você. Não basta estar no lugar certo, não basta estar fazendo as suas coisas, é preciso fazê-las com mansidão. Depois, o livro do Eclesiástico diz uma outra coisa boa, que Jesus também vai nos convidar a viver no Evangelho. O livro do Eclesiástico disse assim: na medida em que você for grande, haja com humildade. Na medida em que Deus colocar você em novas posições, na medida em que o Senhor der para você novas responsabilidades, na medida em que tiver pessoas que dependam da sua palavra, do seu trabalho, de um sim ou não da sua parte, na medida em que você vai crescendo na vida, nessa mesma medida, seja humilde. Irmãos, de vez em quando a gente fala isso, crescer é algo difícil. Que o diga toda uma geração de gente que hoje em dia gostaria de não ter que crescer, né? Não sei se você já reparou, mas tem muita gente hoje que está crescendo do lado de fora, mas do lado de dentro daria tudo para não ter que crescer. Assumir responsabilidades, colocar-se em postos mais exigentes. A galerinha, né?
preferiria continuar sempre sendo cuidado, sempre sendo criança. Crescer, às vezes até fisicamente, é difícil. Quando você não lembra, mas quando você era adolescente, não tem tão pouco tempo assim, né? De vez em quando dava umas dores nos joelhos, nas articulações, né? Aí de repente a vovó dizia, é a dor do crescimento, né? Pois é, crescer é difícil. O risco que a gente corre é achar que está crescendo e na verdade estar inchando. Inchaço e crescimento são duas coisas diferentes. Crescimento é uma coisa própria de um organismo, é saudável. Inchaço normalmente é sinal de algum tipo de enfermidade. Inchaço é um crescimento que não está bom. A gente corre o risco de inchar e não crescer. Por isso a Bíblia diz, à medida que você for crescendo, à medida que Deus conta mais com você, à medida que Deus dá a você responsabilidades também sobre outros, seja humilde. Não inche. Ontem, uma jovem aqui da igreja casou-se. Eu dei primeira comunhão para ela. Ontem ela casou, né? Meu Deus do céu, né? Alguma coisa de muito horrível, né? Mas, pois é, não, bonito. E ela escolheu como leitura, uma das leituras do casamento, um trechinho da carta de São Paulo aos Colossenses. E eu não sei se você já reparou que toda vez que a gente lê a Bíblia com atenção, a gente descobre alguma coisa nova. Eu ontem estava ouvindo a pessoa que estava lendo e percebi umas coisas que eu acho que eu nunca tinha notado. São Paulo diz mais ou menos assim, e é uma leitura que foi escolhida para o dia do casamento de um casalzinho jovem. São Paulo disse assim, irmãos, revesti-vos de sincera humildade, revesti-vos de humildade para que possais perdoar uns aos outros. E eu estava ouvindo isso, eu falei, cara, que legal. Primeiro, dia de casamento, a gente pode ter muitos conselhos a dar para os noivos, né? E alguém poderia pensar em dizer para eles, revistam-se de muita paixão. Só que a gente sabe que o casamento só com esse ingrediente não funciona. Alguém poderia colocar lá, revistam-se de muitos sonhos. E tudo bem, é bom sonhar junto, mas o problema é que a gente pode ficar tão encantado com os sonhos da gente que a gente pode começar a não cuidar da realidade, né? Mas a igreja escolheu para o dia do casamento um texto que diz, revesti-vos de humildade para que possais perdoar um ao outro. E eu pensei, caramba, hoje em dia há tanta gente dando sugestões sobre casamento, né? E até dentro da igreja, e dando um monte de sugestões assim que, tá bom, eu não sou casado, então eu não sei, mas sugestões meio, que eu não sei não, acho que até alguém lá fora dava coisa melhor, mas, e será que ninguém lembrou de sugerir o que a Bíblia já sugere? Às vezes, num casamento, o problema não é falta de paixão, a paixão até tem, às vezes não é falta de sonho, o pessoal consegue ainda sonhar. Às vezes o problema é falta de humildade. Porque, irmãos, no fundo, a gente luta o tempo inteiro, não é com a nossa falta de paixão, nem com a nossa falta de sonhos. A gente luta o tempo inteiro com o nosso orgulho. E o nosso orgulho, ele acompanha a gente também dentro de casa, também no relacionamento de marido e mulher, pai e filho. E às vezes o problema no casamento é que eu não cedo o meu orgulho e não me revisto de humildade. E aí, uma das coisas que não acontece é, por exemplo, pedir perdão. Porque o orgulho não sabe pedir perdão, a humildade sabe. A humildade me faz reconhecer, foi mal, eu exagerei, né? Eu acho que eu ofendi você, eu te peço perdão, eu peço desculpas, eu não estava certo. A humildade me faz dizer essas coisas, o orgulho nunca.
Por isso, irmãos, hoje a Bíblia está chamando a gente à humildade. E pode ser que a gente descubra que alguns dos nossos problemas, e talvez alguns dos maiores deles, não sejam nem falta de paixão, nem falta de sonhos, mas seja falta de humildade. A gente precisa o tempo inteiro estar de olho no nosso orgulho. Ninguém pode olhá-lo da mesma posição que a gente. Nossa posição para reconhecer o nosso orgulho é privilegiada. A gente tem que estar dando uma olhadinha nele. E às vezes é ele quem nos impede de voltar atrás, desfazer um mal-entendido, pedir desculpas, dar desculpas. E aí coisas se esticam sem necessidade, espaços vão se abrindo, os corações vão se afastando. Revestivos de humildade. Será que na minha casa hoje, no meu casamento, será que lá no meu lugar de trabalho, será que não é um pouquinho do que está me faltando? Mais do que qualquer outra coisa. Depois, no evangelho de hoje, você viu que Jesus, de alguma maneira, também falou sobre humildade. Jesus foi chamado para um banquete na casa de alguém. E vocês sabem que no tempo de Jesus era banquete, o pessoal arrumava, não tinha mesa, como tem na sua casa, uma mesa alta com cadeira. Era uma bancadinha na altura do chão, e o pessoal se sentava no chão, e às vezes se esticava um pouquinho mais no chão, e ia comendo por ali. Mas as pessoas iam para essa bancadinha, para essa mesa, como se fazia antigamente nos banquetes. Você escolhia o lugar e ficava ali. Hoje em dia, você vai para uma festa, geralmente você nem senta, né? Come em pé, né? Come em pé, você já viu que é praticamente um exercício de... né? Você come em pé com um prato de plástico, um garfo e uma faca de plástico, para cortar uma carne dura. Tu passa a noite se degladiando com aquele negócio, porque não tem onde sentar, não tem onde botar, quebra o garfo, fura o prato e a carne intacta, né? Dura, pois é, né? Então, mas no tempo de Jesus o pessoal sentava nos lugares marcados, né? E Jesus diz, olha, quando você for num banquete, não vai sentar logo no lugar mais junto do anfitrião, no primeiro lugar, não. Fica no último lugar. E aí Jesus usa uma expressão que, se a gente lê a Bíblia com calma, não como a gente está fazendo aqui, a gente aqui está meio que todo mundo está esperando para ir almoçar, né? Mas se você lê com calma, tem umas expressões que soam. Jesus diz assim, vai sentar no último lugar, porque se você for sentar logo no primeiro, pode ser que chegue alguém mais importante do que você. Essa expressão soa, alguém mais importante do que você. Eu acho que a alma da gente só falta gritar, como assim alguém mais importante do que eu? Que conversa é essa? Impossível, né? Pode. E aí o anfitrião vai dizer para você, amigo, vai para lá, porque chegou o fulano, ele veio lá, ele é mais... Para ele sentar mais perto de mim, vai para lá. E você vai ser envergonhado na frente de todos. Eu acho que Jesus está querendo quebrar essa mania que a gente tem de achar que onde a gente está, a gente é sempre o protagonista. Pode chegar alguém mais importante que você, viu? E por mais que soe estranho para a gente, pode ser que haja pessoas mais importantes do que a gente. Jesus diz, senta no último lugar, porque aí, quando o anfitrião chegar e te vir lá, ele vai dizer, amigo, vem mais para perto, você que está sentado aí, chega mais para cá. E aí você vai ser honrado diante de todos. Irmãos, Santa Teresinha dizia uma frase, né? Ela dizia assim, eu quando vou no lugar, eu procuro sempre o último lugar, porque eu sei que ninguém vai brigar por ele. Por outro lado, pelo primeiro lugar. Só que não é uma questão do primeiro ou do último, na verdade essas coisas não deveriam nem importar para a gente. Se Deus quiser te colocar no primeiro lugar, Ele vai colocar, esteja ali.
sabendo que você não é dono daquele lugar, você está passando por ali, né? E se você estiver no último lugar, também zero problema. A gente não é protagonista o tempo inteiro, gente. De vez em quando a gente tem que deixar outras pessoas, né, fazerem, né, escolherem o lugar, ou serem levadas ao primeiro lugar, e tudo beleza. Mas Jesus está meio que dando uma sacudida na gente, para desfazer alguns maus entendidos que a gente carrega dentro. Cuidado para não estar encantado com o primeiro lugar, como se você fosse o mais importante, como se o que você faz fosse o mais importante, como se você tivesse prioridade sobre outros. Cuidado, isso é muito enganoso, e isso incha o coração. O textinho de Eclesiástico falou assim, o mal do orgulhoso não tem cura, porque ele não entende. O orgulho cega a gente, gente. O orgulho não deixa a gente entender algumas coisas, a não ser quando ele é ferido e jogado de lado. E às vezes, de fato, é isso que ele faz com a gente. Eu não entendo, eu não percebo que está demais, eu não percebo que passou da conta, eu não percebo que isso não está fazendo bem para mim, que isso não está fazendo bem para os... Eu não percebo, porque o mal do orgulhoso não tem cura, ele está cego. Só que esse orgulhoso pode ser eu, pode ser você. Por isso, todos os dias vem Espírito Santo. Tem muita coisa a ser feita aqui dentro. Eu acho que eu não vou nem mais me preocupar com o vizinho, porque tem tanta coisa para ser aqui dentro, que não estou nem mais com tempo de julgar a minha vizinha. Não dá, é muito trabalho aqui dentro. Pois é. Jesus foi todo o tempo humilde. Jesus nunca lutou por lugares. E coisa incrível, né? Até na hora de morrer no Calvário, Jesus parecia para os olhos de todo mundo ali mais um. Porque ele morreu no meio de 2 outros ladrões. Então, para eles, todos que estavam ali, é mais um condenado à morte. É mais um que andou fazendo bobagem. Jesus, nem na hora da morte, quis estar num lugar de destaque. Mas a gente, que coisa. Jesus termina a história que ele contou sobre o banquete, falando assim para as pessoas que o convidaram: olhem, quando vocês fizerem uma festa, não chamem o amigo, o vizinho, aquela pessoa importante, chamem os pobres, chamem os coxos, chamem as pessoas que não podem retribuir. Fica tranquilo, que Jesus não está dizendo que você não pode fazer festinha de família, né? Só que Jesus está dizendo, olha, na festa da sua vida, não faça tudo imaginando o que você ganha com isso. Na festa da sua vida, faça coisas de graça. Faça coisas que você não vai pensar, o que eu estou ganhando? Simplesmente seja bom, seja generoso, porque a recompensa por isso, essa está nas mãos do Pai do céu. E se você não for capaz de acreditar que vale a pena, às vezes, perder, não levar nada em troca, se você não compreender que tem coisas na vida que a gente deve fazer, não imaginando o que eu ganho com isso, mas simplesmente para fazer o bem, você não entendeu as coisas. A sua recompensa pela qual você luta tem que ser alguma coisa que não vai vir da mão do fulano nem da beltrana. Fica de boa, seja bom sempre que você puder, seja generoso, do jeito que Deus é. E aí você vai ser como seu Pai. Nosso Pai do céu é bom com a gente, não porque a gente merece. Você acha que você está merecendo agora? Diria o finado Padre Montenegro, né? Padre Montenegro, quando a gente perguntava para ele, ei, monsenhor, como é que o senhor está? Aí ele olhava no relógio, olha, 12:00, ainda ninguém me deu uns tapas e eu já estava merecendo, estou bem, melhor do que eu mereço. Eu falei, é verdade, estamos aí, é verdade. Pois é, gente, cuidado para não ficar achando que a gente merece. Tem gente que tem a impressão de que a vida está sempre lhe devendo algo, viu?
eu acho que não rola. A vida não está devendo nada para a gente não, tá, gente? O mundo não está devendo nada para a gente. Os outros não estão devendo. A gente é abençoado porque Deus é bom. E quando a gente fizer algo, vamos tentar fazer sem se perguntar, o que eu ganho com isso? O nosso coração é cheio de segundas intenções. E um dos trabalhos do cristão é purificar um pouquinho as intenções do coração. Fazer o bem pelo motivo certo. A gente passa a maior parte da vida da gente fazendo coisas boas. Você é uma pessoa bacana, você é legal. Só que o problema é que a gente faz muita coisa boa pelo motivo errado. Um dia eu vou ganhar, um dia vai me ajudar, né? O mundo dá tantas voltas, né? A gente vai se encontrar, né? Então pode ser que um dia, só que esse não é o jeito do reino dos céus. Esse não é o jeito de Jesus. Tem muita complicação no coração da gente. E a gente precisa aprender a purificar as nossas intenções. Menos segundas intenções e mais gratuidade. É de graça. Se Deus está me dando a chance de ser bom, de ser generoso, isso é maravilhoso. Seja do jeito que Ele é com você. Vale a pena. Quando a gente é criança, acho que mesmo o pessoal mais novo, né? A gente aprende umas orações que a gente leva para a vida toda, né? E acho que essa semana a gente podia tentar rezar mais essa oração. Afinal de contas, ela é tão curtinha, você não pode nem dizer que não deu tempo, pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente é criança, eu pelo menos aprendi em casa aquela oração que diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Acho que podia ser a oração dessa semana para a gente, viu? Ai, Senhor, me ajuda a ganhar na loto. Tá, não, deixa essa para a semana que vem. Ai, meu Deus, me ajuda a comprar aquele apartamento na Barra, né? Deixa essa para a semana que vem. Essa semana é Jesus, manso e humilde de coração. Faz o meu coração mais parecido com o teu, porque o meu coração às vezes é brabo. E se o Senhor não amansar o meu coração com o seu Espírito Santo, eu estou sempre brigando comigo mesmo, brigando com o Senhor, brigando com os outros. Só que a palavra diz, age, faz tuas coisas com mansidão. Foi esse o seu jeito, Jesus, aqui na terra. Eu preciso ser assim. Faz o meu coração semelhante ao teu. O Senhor disse que o seu coração era humilde. Me dá um coração assim. Meu coração é orgulhoso. Meu coração não sabe pedir perdão. Meu coração acha que é sempre o mais importante. Meu coração imagina que está sempre fazendo melhor que os outros. Senhor, me dá um coração humilde como o teu. Me dá um coração generoso, que não pense sempre em segundas intenções, o que eu ganho com isso. Mas como o Senhor tem sido bom comigo, quando eu puder ser bom, que eu aproveite essa graça, que eu aproveite essa chance, e vai ser muito legal. Me dá a graça de ser generoso, como o Senhor tem sido generoso comigo. Acho que essa oração pode ajudar a gente a viver essa semana de um jeitinho melhor, menos atropelado aqui dentro. E quando a gente está menos atropelado aqui dentro, porque o Espírito Santo de Deus está no controle, à medida em que Ele vai amansando o coração da gente, a nossa vida flui melhor. E mesmo quando a gente tem problemas, desafios, a gente vai descobrindo o próximo passo. Ele ensina. Que essa semana a gente possa ter um compromisso não de comprar mais evangelho. Eu vou comprar mais um negócio, mas a menina da barraquinha lá na frente é que não vai gostar, né? Mas eu vou comprar mais uma medalha, mais um cordão e mais um não sei o quê. Você acha que você está comprando evangelho com isso? Você está comprando coisas que você gosta, ponto. Então que essa semana você não se preocupe em ter que comprar mais evangelho, que não se compra. Que a gente não se preocupe em ficar só pensando no evangelho. Tão bonito aquilo, já não lembro de mais nada, mas foi bonito, né? Que a gente tenha um compromisso em viver o evangelho. Que a palavra de Jesus seja para a gente vida e que vá mudando a gente para melhor aqui dentro. Tenho certeza que vai ser um desafio bacana, legal. E a gente vai aprender muito com o Senhor, porque o Senhor se compromete também com aqueles que aprendem com Ele.
Que essa semana a gente possa fazer isso e que essa semana a gente possa rezar muitas vezes essa oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso.